Um ótimo dia a todos os pesquisadores, conhecedores, todos os estudantes das Escrituras e também um forte abraço àqueles que passam pela primeira vez no canal. Hoje nós vamos estudar um tema: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Se Deus é o Criador e tudo iniciou por Ele, quem estava com Ele quando Ele disse essa palavra? Vou trazer para vocês 3 vertentes, tanto do cristianismo, do judaísmo e também um achado arqueológico da época sumeriana. Fique até o final porque você vai se surpreender com o que foi achado na Suméria. Mas antes eu peço que, se você não se inscreveu no canal, que se inscreva. Ative o sininho das notificações, dê o seu joinha, que é muito importante para o crescimento do canal. E divulgue para os seus amigos, divulgue. Vamos falar sobre conhecimentos. Roda a vinheta. Façamos o homem. Essa é uma dúvida de muitos e que dividem opiniões entre as religiões. Hoje nós vamos falar a respeito de 3 vertentes que falam sobre isso e peço que você fique até o final. Façamos o homem à nossa imagem segundo a nossa semelhança. Essa é uma dúvida que paira sobre a cabeça de algumas pessoas. Dependendo da religião que a pessoa acredita, ela tem um tipo de pensamento. Mas será o que as Escrituras realmente falam sobre isso? Vamos falar hoje sobre o que o cristianismo pensa sobre isso, o que o judaísmo pensa, e também peço que você fique até o final, porque vamos falar sobre achados arqueológicos, as tábuas sumerianas, aqueles escritos lá da época de Abraão. O que aqueles escritos falam? Mas para a gente relembrar, temos que saber que as Escrituras dizem que Deus ele fez um jardim. E esse jardim era conhecido como o Jardim do Éden. Deus colocou o homem ali para ele o lavrar, para cuidar desse jardim. Mas antes de colocar o homem ali, Deus teve que criar esse homem. E diz o capítulo 1, versículo 26 de Gênesis assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Versículo 27. E criou Elohim, o homem à sua imagem. A imagem de Elohim o criou. Homem e mulher os criou. Quando o livro de Gênesis usa a palavra Deus, no original ela significa Elohim. Elohim, para aqueles que não sabem o que significa Elohim, eu vou deixar aqui no card, eu tenho um vídeo que explica a origem da palavra Elohim, como ela começou. E para não entrarmos nesse assunto, diz as Escrituras que Elohim pegou do pó da terra, soprou na narinas desse ser e trouxe ele à vida. E o capítulo 2, versículo 7 explica muito bem dessa maneira. Diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Para nós entendermos, mas e o façamos? Quem estava com Deus? Para o cristianismo, façamos o homem significa que Deus, Elohim, estava ali junto com Jesus. Para o cristianismo, que acredita num Deus Pai, um Deus Filho e o Deus Espírito Santo, e que os 3 em essência formam um só, Deus estava ali com a sua essência perfeita. Ele, Pai, Jesus ao lado dele, o Espírito Santo, e ele disse: façamos o homem à nossa imagem segundo a nossa semelhança. Para o cristianismo, então, quem estava perto dele era Jesus e o Espírito Santo. Já para o judaísmo, ele não divide esse pensamento. Para o judaísmo tem um pensamento próprio. Como Deus é único, ele é indivisível, não existe nele variação de divisão. Para o judaísmo, quem estava ali junto com Deus seriam os anjos, numa reunião celestial. Os tronos, tudo aquilo à sua volta, os anjos ali, e Deus olha para os anjos e diz: olha, vamos fazer o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Mas tanto o cristianismo como o judaísmo se baseiam em pensamentos, se baseiam em filosofias de sábios, filosofias de estudiosos, filosofias que têm a sua cadência de crença. E sendo assim, cada um acredita na sua própria filosofia.
A Bíblia não deixa claro explicitamente quem estava ali. Não deixa claro quem estava com Elohim quando Elohim falou desta maneira. Mas achados arqueológicos lá da época da Suméria, que foram encontrados no Iraque, na biblioteca de Assurbanipal, nos conta uma história bem parecida com a Bíblia. O cristianismo, por exemplo, ele trouxe um pensamento, bem dizer, 2000 anos depois que o escritor do livro de Gênesis escreveu isso. Já o judaísmo já acredita que seria o próprio Deus com os anjos 2000 anos antes do cristianismo acreditar que seria Jesus. Mas antes ainda do judaísmo existir, já existiam mitos que rondavam a Suméria. E nesses achados arqueológicos, lá da época de Abraão, ou até um pouco antes de Abraão, eles dizem a seguinte maneira. A quinta tabuleta, por exemplo, ela diz: chamou o lugar Casa da Vida, e ela convidou a seu filho Nigenzida. Configuraram fórmulas sagradas, diminutos ME, a posse dos segredos da vida e da morte. Procuravam desentranhar os mistérios da vida e da morte. Para que nós possamos situar, as tábuas sumerianas, elas contam o seguinte: os Elohims, eles fizeram um assentamento entre os rios Tigre e Eufrates. E nesse assentamento, conhecido como Edim, eles construíram ali um jardim. E esse jardim ele servia para que os Elohims, no final da semana, no sábado, eles se reunissem nesse jardim para ali poder passar o dia de sábado. A palavra Elohim, que significa seres iluminados, aqueles que quiserem, que ainda não tiverem assistido o meu vídeo sobre o que significa Elohim, eu vou deixar aqui no card, para que você possa entender a origem e a palavra Elohim. Então esses Elohims, eles precisavam de um trabalhador primitivo. Segundo as tábuas sumerianas, eles decidiram criar um trabalhador primitivo para que pudessem ajudar eles nos seus trabalhos, ajudar eles nos seus afazeres e também cuidar desse jardim. Então diz que eles construíram nesse jardim o que é conhecido como a Casa da Vida. E ali o seu filho Nigenzida, junto com a sua mãe Nimá e também o seu meio-irmão Enki, eles começaram a trabalhar a respeito de como fazer para manipular esse trabalhador primitivo. As tábuas sumerianas dizem que eles precisavam de um adorador. Mas não é esse adorador que se conhece hoje em dia. Adorador hoje em dia, por exemplo, tem que estar dentro do templo com as mãos levantadas dizendo eu te adoro, ó Senhor. Mas muitos não conhecem a palavra adoração. A primeira vez que a palavra adoração foi usada, ela foi usada na Suméria. E a palavra adoração, ela significa escravo preparado para o trabalho. Então eles precisavam de um adorador, de um escravo preparado para trabalhar para eles. Então, segundo as tábuas sumerianas, eles se reúnem e Nimá, junto com Enki, começa a trabalhar a respeito do que fazer sobre isso, diz a quinta tabuleta das tábuas sumerianas. E segundo a sexta tabuleta, vem uma palavra muito célere. Nimá vira para Enki e diz desta maneira: lhe daremos a nossa imagem a um ser existente. Então, nesse exato momento, segundo as tábuas sumerianas, Nimá vira para o seu irmão e diz: olha, nós vamos dar a este ser a nossa imagem. Vamos fazer esse ser que ele seja segundo a nossa imagem. E a tábua sumeriana continua dizendo: similar à nossa, como duas serpentes entrelaçadas, nossa essência vital se combinará com a deles, nosso sinal ficará sobre eles. Aqui eu queria que você prestasse bastante atenção. Segundo as tábuas sumerianas, nessa Casa da Vida foi feita uma experiência laboratorial. Essas cobras entrelaçadas, elas são conhecidas desde o mundo antigo como a cadeia genética. Se nós formos observar, a cadeia genética ela é representada por duas cobras entrelaçadas e não é somente sobre isso. Moisés, quando ele vai para o deserto, que ele levanta aquela serpente, segundo alguns estudiosos, seria o exemplo, seria a imagem do que a medicina usa exatamente hoje sobre as cobras entrelaçadas. Segundo as tábuas sumerianas, eles iam mexer no DNA para poder criar um ser humano, mas retirar esse DNA da onde? Retirar esse DNA deles.
Eles teriam que manipular esse DNA já pré-existente para poder formar um adorador, um escravo preparado para o trabalho. E as tábuas sumerianas continuam. Levou Nimá a um lugar entre as árvores. Era um lugar de jaulas. Nas jaulas haviam estranhas criaturas, algo que ninguém tinha visto em liberdade. Tinha a parte superior de uma espécie e a parte superior de outra criatura. Enki mostrou a Nimá criaturas de duas espécies combinadas por suas essências. Então Enki, nesse momento, segundo as tábuas sumerianas, escrita há 6.000 anos atrás, e eu quero que você preste bastante atenção, que nós estamos lendo achados arqueológicos escritos em cuneiformes há 6.000 anos atrás. E eles dizem desta maneira, que segundo essas experiências, Enki vai junto com Nimá a essas jaulas onde haviam essas manipulações que eles haviam feito, e ali começaram a ter seres diferentes. Se nós formos aprofundar, você vai ver de onde surgiram as mitologias gregas. Metade homem, metade cavalo, metade boi, metade homem, metade mulher, metade serpente. E ali havia combinações, e como diz as tábuas sumerianas, haviam ali criaturas que ninguém nunca havia visto em liberdade. Não tinha em lugar algum. Por quê? Porque uma parte superior parecia de uma forma e a parte inferior parecia de outra. Mas segundo as tábuas sumerianas, toda vez que eles faziam uma manipulação, eles voltavam e trabalhavam consistentemente para poder achar um alguém perfeito. E as tábuas sumerianas continuam. Os dois fios entrelaçados se separam e combinam para forjar uma descendência. Então eles chegam neste momento e ali encontram nesses dois fios entrelaçados uma forma para gerar para eles e criar para eles a sua descendência. Então eles, como trabalhadores, e ali Elohims, seres de sabedoria, assim como Enki é conhecido nas tábuas sumerianas por possuir alta sabedoria, e depois de várias e várias experiências, eles chegaram à conclusão que para alcançar um ser perfeito nessa nova terra, eles teriam que misturar o barro de Abisu. Era uma localidade que eles haviam conhecido onde tinha uma água purificada. Então diz as tábuas sumerianas que eles misturaram o barro de Abisu e começaram ali a manipular o óvulo da vida junto com a semente da vida. E assim que eles acabaram de misturar o barro de Abisu, Nimá vira para o seu irmão Enki e diz: olha, para que saia um menino perfeito, eu vou ter que introduzi-lo no meu ventre. Por quê? Porque ele vai ter que ter o mesmo sopro, o mesmo ar que ela respirava. Ele ia ter que ter o mesmo ar, o mesmo sentido, o mesmo fôlego da vida que os seres iluminados têm. Então, depois de misturar o barro de Abisu e ter o fôlego da vida, diz as tábuas sumerianas desta maneira: na casa da vida, Nimá fez um recipiente, o fez com a argila do Abisu. Como um banho purificador conformou o recipiente, para fazer dentro dele a mescla. O recém-nascido progrediu de mês em mês. Por fim, os Elohims, Nimá pegou o barro de Abisu em mistura com a serpente entrelaçada com o ovo da vida, mais a semente da vida, e tinha agora o fôlego de um Elohim. E assim nasceu Adamo, como a argila da terra é. O ser retirado do barro com a semente e o sopro da vida de Elohim, feito sua imagem conforme a sua semelhança. Em que sustentou entre as suas mãos o menino e era a imagem da perfeição. Deu umas palmadas nas partes traseiras do menino, o recém-nascido emitiu os sons adequados. Então agora, neste momento, depois que eles fizeram todas as experiências que não dava certo, eles misturam o barro, o ovo da vida, a semente da vida, manipulam a serpente entrelaçada e coloca dentro de Nimá, para que o menino tenha o fôlego da vida de um Elohim. E diz as tábuas sumerianas que, dado o período, o menino nasce, em que pega sobre as suas mãos, dá um tapinha nele para que ele possa emitir os sons. Aí eu te pergunto, essa história foi uma história
de 6.000 anos antes, 2.000 anos antes de Moisés. Quem copiou quem? Ainda tem uma parte interessante. A Tábua Sumeriana diz que uma das coisas que diferenciava fortemente Adamo dos Elohims era que sobre o seu prepúcio havia uma pele. Na sua parte genital masculina, na frente, havia uma pele que cobria todo o seu prepúcio. Será por que os judeus fazem a circuncisão em reverência aos Elohims? Será que isso é uma história fantasiosa? No próximo vídeo, eu vou falar detalhes sobre a criação de Adamo, o que eles fizeram, como deu errado, como que saíam os primeiros seres segundo as tábuas sumerianas. Não perca o próximo vídeo. E lembre-se, quem copiou quem? As tábuas sumerianas 2.000 anos antes de Moisés ou Moisés? Um forte abraço e até o próximo vídeo.